Olá, vamos seguir com a nossa disciplina Direitos Humanos Aplicados, agora com a unidade ou com o módulo 4, com o nosso último módulo. Neste módulo, nós vamos visitar com mais vagar melhor dizendo, tristemente, este nosso panorama atual de ampla precarização da vida, eu tenho dito assim, de forma bem ampla, exatamente para trazer à tona esse horizonte de verdadeira desconstituição de direitos e garantias fundamentais, de retrocesso histórico, no que tange para muito além do discurso dos direitos humanos e fundamentais, a sua performance, a sua justiciabilidade. Então, depois de toda essa reflexão, que inclusive buscou apontar a contribuição direta do próprio direito, ou da dinâmica jurídica, passando pela doutrina, passando pela jurisprudência, e passando pelas leis. O nosso direito, a nossa dinâmica jurídica se mostra muito fortemente moderno no sentido de colonial, no sentido de racializado, no sentido de harmonizado com uma certa escolha no que tange a dinâmica de produção econômica, a forma de circulação e de controle da riqueza, a própria forma de condução dos corpos. Daí as bases Foucaultianas, passando pelo poder disciplinar, passando pela biopolítica, o controle que se percebe tanto na disciplina que deve conformar os corpos individuais, quanto o controle que se dá sobre a vida e a morte das populações. Então, voltando para essa nossa base da linha abissal, que traz esse muro insuperável entre a zona do ser, o lugar dos humanos, dos que têm a vida cara, e a zona do não ser, o lugar dos desumanos, subcidadãos, enfim, dos descartáveis. Essa cisão, como eu dizia, ela tem como combustível tudo isso. Então, daí o horizonte de um estado de exceção permanente, até porque a partir dos textos que trazem direitos e garantias, dos documentos que fazem destes textos normas formalmente válidas, ou textos de norma formalmente válidas, o aparato jurídico judicial, em termos gerais, filtra isso de forma, e aí o elemento racializado, aí o elemento patriarcal, o elemento da opção em termos de produção econômica, porque vejam, direitos trabalhistas, direitos de liberdade, direitos civis básicos, como a liberdade de trânsito, como a liberdade de expressão, direitos ligados à questão da saúde, particularmente da saúde da mulher, da saúde obstétrica.
Esses direitos todos são cotidianamente violados. E essas violações naturalizadas, né? É aí que há esse amplo processo de neutralização dos direitos e garantias fundamentais. Pois bem, retomando tudo isso, para quê? Para deixar bem claro que na unidade 4 nós vamos problematizar de forma mais direta esse horizonte, né? Pensando tecnicamente nas chaves da interseccionalidade e da sindemia, né? E aí as grandes chaves vão ser basicamente, né, a questão da segurança pública ou talvez, né, da violência ou segurança públicas, né? Podemos colocar na forma de uma interrogação, né? E aí algumas referências para refletirmos a respeito, né? A outra questão é a questão de gênero, né? Particularmente neste contexto, né? Ainda pandêmico, né? Considerando as chaves da violência doméstica contra a mulher e da violência obstétrica, né? E ainda, né, embora, né, sempre de forma um tanto genérica, um tanto rápida, né, a gente também vai falar um pouquinho da questão do direito fundamental, do direito humano a um ambiente, um meio ambiente equilibrado, né? E aí, particularmente refletindo sobre o impacto da indústria da mineração corporativa, né? E uma reflexão, né? Pelo menos no primeiro momento, a nós mineiros é muito cara, muito importante, mas é claro que, né, para muito além do estado de Minas Gerais, né, uma discussão, né, que está na pauta do dia. Pois bem, todas essas reflexões, né, puxadas sempre pelas chaves da interseccionalidade e da sindemia, vão ter aí como ponto de apoio, né, algumas leituras, algumas referências. A mais importante delas, o texto da professora Tula Pires, né, uma professora muito interessante, né, que tem assim, esse filtro, né, da interdisciplinaridade, da teoria crítica, do pensamento decolonial. É uma professora da PUC do Rio de Janeiro. O texto de referência, de apoio, né, para todos nós, é um texto chamado Racializando o Debate sobre os Direitos Humanos. E a autora lança uma chave muito interessante, que é o conceito de amefricanidade, né? Amefricanidade, né? Então tem essa fusão, né? E é muito característica dessa pegada do pensamento decolonial, né? Uma pegada, né, que tem exatamente essa função de ferramenta analítica, de potencializador, né, para a performance do discurso dos direitos humanos, particularmente, né, na zona do não ser. É uma referência-chave não só para essa quarta e última unidade, mas para todo o nosso curso, porque é exatamente o texto onde é explorado de forma expressa a perpetuação da marginalização na zona do não ser a partir, né, da linha abissal. E para além do texto da Tula Pires, mais documentos, né, relatórios mostrando problemas, né, déficits
né, estruturais, enfim, quanto a direitos e garantias no âmbito da saúde. Vou disponibilizar uma reportagem jornalística, né, de 2 anos atrás, sobre a violência no âmbito da segurança pública, a violência policial, a seletividade da própria atuação policial, para a gente questionar, né? E aí também, né, outras notícias, talvez algumas, mas aí textos, muito fragmentados, jornalísticos mesmo. Então, talvez até alguns outros, né? Mas a partir dessas chaves, né? Sobre a questão da mineração, eu vou disponibilizar um outro texto meu, né? Que usa todas essas chaves que a gente tem explorado, mas falando especificamente, né, explorando essa captura do Estado Constitucional de Direito, essa captura, essa inviabilização da performatividade do discurso dos direitos, à medida em que o Estado adere a uma certa dinâmica de produção econômica, né? Então, todos esses textos estão muito conectados, né? Seguem o padrão de reflexão, e já começo então a esmiuçar um pouco mais, né? Vamos usar, né, o texto, a referência da Tula Pires como essa primeira base, né? E o que eu quero destacar, porque na verdade a partir da leitura do texto vai ficar, né, certamente muito esclarecedor, vai clarificar para todos vocês, né, essa compreensão. As chaves da autora já estão disseminadas, já estão repercutindo em toda a nossa reflexão. Mas o que ela vai fazer de forma mais estrita, né, aí a pegada socioantropológica, é analisar algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mostrando exatamente o problema da linha abissal, né? A partir da análise de alguns processos criminais em torno do crime de racismo, né? A autora mostra a ampla tendência de absolvição desses crimes, fundamentalmente porque o aparato jurídico judicial tem uma tendência muito forte, extremamente acentuada, de minimizar o impacto da ação discriminatória, racista, que gerou o crime, ou os crimes, né? Então é exatamente a partir daí que a professora Tula Pires propõe que se as referências iniciais da própria leitura desses casos, né, levassem em consideração a tradição colonial racializada, né, o sexismo, etc., a escolha em termos de produção econômica e etc., a forma como o judiciário filtraria essas ações e a resposta que o Estado brasileiro daria ao crime de racismo no Brasil hoje teria proporções muito diferentes. Tá? Então é um texto realmente muito ilustrativo e que reforça, né, a nossa argumentação, né, expressa desde a primeira unidade, desde o primeiro momento da nossa conversa. Tá? Falando há pouco, né, há pouco eu quero dizer exatamente na unidade 3,
né, sobre a assessoria ou assessoramento jurídico universitário popular, sobre a articulação entre a extensão, a pesquisa e o ensino. Eu mostrava exatamente uma forma de se contribuir para a formação de um profissional comprometido com o desenvolvimento humano, com a promoção da cidadania, né? Inclusive é a grande missão da PUC Minas, né? Agora, em termos gerais, esses profissionais que têm uma formação ou talvez uma deformação rigorosamente tecnicista, a tendência básica, né, é exatamente naturalizar o preconceito e assim minimizar a própria violência, né, presente naquele ato discriminatório. Então não seria uma questão de discriminação, uma questão de racismo, né? Isso seria um mimimi, né? Para pensar aí, né, no nosso cenário da política formal contemporânea, uma expressão que é muito sugestiva quanto ao descaso estrutural e institucional em relação, né, a não performatividade do discurso dos direitos e garantias fundamentais e humanos. Né? Então, as centenas de milhares de mortos, né, no Brasil sob a Covid, isso não chega a ser um problema, porque afinal a própria pandemia está muito mais para mimimi. Tá? Naturaliza-se essa lógica de um darwinismo social que, como eu já disse tantas e tantas vezes, talvez só alargue a distância entre a zona do ser e a zona do não ser, entre os que têm a vida cara porque têm seus direitos garantidos pelo Estado, né? Têm seus direitos garantidos, né, pelas organizações internacionais, né? Mas os que estão, né, os que são reféns da zona do não ser têm a vida nua, né? Enfim, a sindemia, né, lembrem-se sempre, né, interseccionalidade e sindemia, enquanto chaves conceituais aqui para nós, né, se referem a esse acúmulo e, consequentemente, a acentuação das vulnerabilidades. Né? Lembrem-se sempre que esse é o nosso panorama atual. Lembrem-se lá da unidade 2, né, o relatório da Comissão Interamericana, que é de 2021, né, e que mostra essa acentuada preocupação da própria comissão em se enxergar a zona do não ser. Né? A ênfase, né, realmente muito destacada que o relatório dá a esse círculo vicioso, né? A atenção voltada, né, para essa tradição colonial, para o racismo estrutural e para a questão da interseccionalidade, quer dizer, né, a partir do racismo, a partir do preconceito estrutural quanto à questão do poder de consumo econômica, né? E aí mais e mais obstáculos que vão se acumulando, né? E aí eu volto nisso, né, para destacar a questão de gênero, né?
o gênero feminino, né? E particularmente, né, a mulher negra, pobre, periférica, né? Ela, a tendência é que seja cada vez mais vulnerável, cada vez mais fragilizada, né? A ponto de se manter literalmente refém dessa zona de não ser, né? E a coisa é tão violenta, né, que no momento mais acentuado, mais virulento, né, da pandemia de Covid-19, ficou muito bem caracterizado essa explosão de violência de forma generalizada, seja, né, do lado da zona do não ser e também do lado da zona do ser. Tá? O que é muito ilustrativo. Agora, quando a gente pensa particularmente na violência obstétrica, né, é algo que se mostra de forma avassaladora presente quando pensamos no contingente das mulheres mais vulneráveis. Né? Então é muito ilustrativo dessa desigualdade, dessa injustiça estrutural, né? No que tange à segurança pública, né? Muito marcante, né? Também no contexto mais virulento da nossa pandemia, o impacto da decisão, né, decisão que remete ao Supremo Tribunal Federal, de que as operações, né, a rotina da atuação policial fosse alterada, fosse minimizada nos grandes contextos de aglomerados periféricos. Né? Então, no caso dos aglomerados urbanos, dos grandes aglomerados ou favelas da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Nesse momento, à medida em que a polícia frequentou menos aqueles ambientes, houve uma diminuição muito significativa do número de mortes violentas. Né? Então vejam, é uma notícia que é muito esclarecedora desse elemento da racialização, de toda essa filtragem. Né? À medida em que a polícia frequentou menos aqueles ambientes, houve pelo menos 1/3 a menos de mortes violentas. Né? É de causar uma total perplexidade, posto que, conceitualmente, a razão de ser da polícia é promover a segurança. Né? Mas vejam aí, né? Quando a polícia frequenta a zona do não ser, o modus operandi da polícia é a violência. Né? É o contradireito, é o avesso do direito. Né? É muito significativo como alterar isso. Né? Só mesmo essas chaves, e no caso estrito da polícia, a necessidade, né, de uma reciclagem efetiva, institucional. Né? Mais uma vez, né, um comentário que já fizemos no outro contexto, se a estrutura da corporação ou da instituição, né, é realmente incompatível com as diretrizes democráticas e constitucionais, isso vai impactar na atuação do policial na rua, né, que vai atuar de forma insensível aos direitos e garantias do cidadão, ou pelo menos de alguns cidadãos.
Tá? Então é um problema de extrema gravidade esse cenário da sindemia ou da interseccionalidade tem dado a tônica, né? Vamos, né, mais uma vez usar, né, o texto da Tula, o meu texto sobre a indústria da mineração e as referências das reportagens para fazermos alguns exercícios, né, desenvolvermos algumas discussões, né, já estou mesmo convencido que a chave mais frutífera para a gente fazer um fórum de discussão é essa chave, né, da atual situação dos direitos humanos, o que é dizer, né, o cenário da interseccionalidade e da sindemia. Muito bem, né? Vamos prezar aqui pelo tempo, né, das videoaulas. Nos encontramos logo na sequência. Mais uma vez, obrigado.